Delegados e delegadas de todo o Brasil se preparam para participar do 14º Congresso Nacional da Central Única dos Trabalhadores. O congresso acontece no ano em que a CUT celebra seus 40 anos de existência e da luta em defesa das trabalhadoras e dos trabalhadores. Para repercutir com a gente o 14º Congresso da CUT, nós conversamos agora com Ademirson Medeiros Ferro Júnior, o nosso Greg, que é o secretário de comunicação da CUT. Greg, tudo bem? Seja bem-vindo. Prazer te receber aqui no Revista. Prazer é todo meu, Cosmo, Ana Rosa. Prazer imenso estar com vocês aqui no Revista. Greg, vamos falar então dos preparativos. Como é que estão os preparativos aí para o 14º Congresso da Central Única dos Trabalhadores? Ele que acontece agora no mês de outubro. Queria te ouvir sobre a importância do momento da realização desse congresso. Nós saímos nos últimos 6 anos de muitos ataques e retrocessos, retirada de direitos dos trabalhadores. E no momento novo virou a chave, presidente Lula eleito. Queria te ouvir expectativas em torno do 14º Congresso da Central Única dos Trabalhadores. A expectativa é grande, a correria também é grande. A gente está 2 semanas aí do congresso. Vão ser representações do Brasil inteiro, né? Vão ter trabalhadores da indústria, trabalhadores do comércio, serviço, do campo também, e mulheres, jovens, negros, as comunidades LGBTQIA+, comunidades quilombolas. Então, assim, a representatividade da sociedade brasileira, ela está presente dentro da Central Única dos Trabalhadores. E os debates aconteceram previamente já nos congressos estaduais, que se encerraram no mês passado, e o grande tema, né, que foi definido para esse congresso é luta, direitos e democracia que transforma vidas. É um tema que tem a ver muito com essa conjuntura recente que a gente atravessou e que superou, e que agora está colocada aí para que a gente possa reconstruir esse país. Né? Tem 3 grandes eixos de debate, onde a gente vai estar discutindo o fortalecimento sindical, onde a gente vai estar discutindo a reconstrução desse país e onde a gente vai estar discutindo a reconstrução do desenvolvimento desse país. Então, são esses 3 grandes eixos que a gente vai estar debatendo com todos os delegadas e delegados que vão estar presentes aqui em São Paulo, a partir do dia 19 até o dia 22, onde inclusive vai ser eleita uma nova direção para encarar esses desafios, que não são poucos, né? São muitos desafios para fazer todo esse processo de reconstrução. E, Greg, você já bem introduziu o assunto. A CUT, ela se debruça sobre as questões trabalhistas, direitos, condições de trabalho, mas a CUT também sempre está muito engajada e envolvida com as questões sociais gerais do povo brasileiro, né? Queria entender um pouco como que esses temas vão entrar no Congresso, como eles se relacionam também com esse assunto de fortalecimento do movimento sindical. Como é que a CUT vem pensando essa relação dos temas do povo brasileiro com os temas das condições do mundo do trabalho? Ana, eu acredito que os 3 temas são importantíssimos, os 3 eixos definidos. Mas, na minha avaliação, o eixo 1 talvez seja o eixo prioritário, que é o eixo que trata da questão do fortalecimento sindical. A gente precisa sair desse congresso definido estratégias que repense e refortaleça de como o sindicato tem que estar organizado. Isso porque a gente vivenciou um processo de desregulamentação do mercado de trabalho, um processo crescente de informalização, e hoje a gente tem uma situação bastante precarizada, com muitos trabalhadores que não têm a representação sindical, com muitos trabalhadores que não têm assistência do Estado. Muitos direitos foram perdidos, né? Tem várias reformas feitas nos governos passados que tiraram muitos direitos da classe trabalhadora. Então, fortalecer a negociação coletiva e fortalecer a estrutura sindical, onde se discuta inclusive o seu financiamento, que está aí na pauta, todo mundo tem visto
na imprensa esse debate de contribuição sindical, essa questão vai voltar imposto sindical, não. Nós somos contrários ao imposto sindical, inclusive. A gente defende a autonomia, a gente defende que os trabalhadores que vai financiar os seus sindicatos e que eles tenham a liberdade de fazer isso. Então, assim, esse debate vai ser um dos principais eixos. Os demais eixos também são importantes no que diz sentido à questão da reconstrução do país. A gente vai ter que definir a questão da retomada e da defesa da democracia. Para isso, a gente precisa fortalecer o Fórum das Centrais Sindicais, onde a CUT está unificando todo o debate da importância de juntar o movimento sindical em função de resgatar as necessidades da classe trabalhadora. Precisamos fortalecer a luta junto aos movimentos sociais, que são várias bandeiras do povo negro que é perseguido, bandeira das comunidades tradicionais, bandeira do povo indígena, bandeira do meio ambiente que foi e está sendo destruído. E a cada dia a gente percebe que se a gente não tomar de conta, a gente vai ter problemas sérios mais na frente. A questão do desenvolvimento é um outro tema fundamental. A gente precisa ter políticas industriais, a gente precisa ter uma transição justa para que um modelo energético, que o Brasil é bastante diversificado, a gente possa construir alternativas que a gente possa dar exemplo para o mundo, inclusive. Né? O Brasil tem todo um potencial de construir energias limpas e a gente precisa dar esse exemplo. Agora, o movimento sindical para isso precisa se estruturar. A gente tem algumas estratégias criadas já nessa gestão, que a gente pretende fortalecer, que passa pela questão do fortalecimento dos comitês de luta, que a gente tem organizado ao longo dos últimos anos, e que passa também pelas brigadas digitais, porque tem uma guerra cibernética, onde a gente diariamente tem que estar combatendo a desinformação nesse país, que é um dos grandes males que afeta a sociedade recentemente. Essa desinformação, essas fake news que são colocadas diariamente, tem prejudicado muito a sociedade. Esses discursos de ódio, de violência que estão aí colocados são muito em função disso. E a gente tem construído ao longo da nossa trajetória, dessa última gestão que se encerra agora em outubro, a estratégia de ter brigadas digitais que combata isso e que informe a população de maneira correta. Então, isso são estratégias que a gente vai estar fortalecendo durante esse congresso. Se unificar a nível das centrais, fortalecer a luta junto com os movimentos sociais, para a gente vai ser fundamental, porque essas lutas, todas elas, são prioridade. E a CUT está presente. Fortalecer o serviço público, fortalecer a saúde e a educação pública, ter mais investimento e contratação de servidor público, ter planos que fortaleça toda essa rede que é necessária, ter assistência social. Então, assim, o Estado ele precisa ser reconstruído, porque o presidente Lula, que acabou de assumir, pegou o Estado totalmente destruído. O governo anterior destruiu o Estado brasileiro, destruiu as instituições de fiscalização, de controle, as instituições que prestavam assistência à sociedade, as políticas públicas praticamente quase foram extintas. E a gente está num processo de retomada, de reconstrução. A questão da democracia é algo que a gente preza e que a gente está investindo pesado em defendê-la. As organizações sociais foram atacadas constantemente e a gente saiu de um processo de defesa e agora estamos se reafirmando. Então não foi só o movimento sindical que teve ataques ferrenhos, mas todas as organizações. A ciência no país foi atacada. Então, assim, a gente está defendendo que volte-se a investir na ciência, que volte a investir na educação, que volte a investir nessas coisas que são fundamentais, porque, inclusive na comunicação, né? Porque você não vai ter democracia se essas coisas não forem fortalecidas. Ô Greg, e por falar em defesa e fortalecimento da democracia, a Central Única dos Trabalhadores está aí com a quarta edição do Prêmio CUT Democratização e Comunicação. A TVT, inclusive, é uma das indicadas ao prêmio. Queria te ouvir sobre a expectativa também do quarto prêmio aí, Democratização da Comunicação, da Central Única dos Trabalhadores, como que se deu e como é que está a votação. Quanto à votação, eu não sei te dizer como está. A gente vai aguardar até o dia do Congresso, provavelmente no dia 21 vai estar sendo aberto o resultado. A gente espera que
a TVT seja uma das premiadas pelo belo trabalho que vocês têm desenvolvido, né? A gente tem acompanhado toda essa guerra que a mídia alternativa nesse país tem feito para poder garantir uma comunicação de qualidade. E não tem sido fácil, né? A gente tem, junto com as outras centrais sindicais e com movimentos sociais, trabalhado na perspectiva de que o governo invista mais junto a esse segmento, que é importantíssimo, que a gente possa ter uma comunicação mais ampla, onde a sociedade possa ter acesso, onde a sociedade possa colocar sua voz e sua vez. O Prêmio CUT ele é fundamental, porque a gente vai estar fazendo reconhecimento, né, de personalidades, né, e de entidades que lutaram e lutam pela democracia desse país, pelo fortalecimento dessa democracia. A gente precisa que isso seja feito com mais constância, esse reconhecimento. E aí, lembrando, inclusive, até chamando os ouvintes aí, que a TVT está numa guerra incessante aí para atingir, né, 1 milhão de seguidores aí no YouTube, e a gente pede que todo mundo vá lá e faça o CUT. A CUT começou, inclusive, nas suas redes a chamar os seus seguidores a ir lá, a seguir também a TVT dentro do YouTube, que eu acho que a gente tem que passar dessa barreira de 1 milhão, que tem um algoritmo criado lá que não quer deixar a TVT passar de 1 milhão, mas a gente vai driblar esse algoritmo, viu, Código? A gente vai chegar lá. Então, só lembrando, Ana, rapidão aqui, para os nossos telespectadores da TVT e também ouvintes da Rádio Brasil Atual, Greg, o site para votação, né, é o prêmio.cut.org.br. Eu vou repetir aqui, é prêmio.cut.org.br. A votação vai até quando, Greg? O dia do início do Congresso, que se eu não estou enganado até o dia 19. Tá. Certo? E as informações lá no site, tá lá tudo detalhadinho, tem lá as várias categorias, e aí a gente chama as pessoas para entrar lá e dar sua contribuição. Escolher as pessoas, as personalidades e as entidades aí que fortaleceram a democracia. E, Greg, agora para a gente finalizar um pouco aqui a nossa conversa, queria falar também desse marco de 40 anos da Central Única dos Trabalhadores e Trabalhadoras, que se completa esse ano, em que acontece esse 14º Congresso Nacional. O que vocês estão esperando fazer nesse congresso para marcar aí os 40 anos de existência da Central Única dos Trabalhadores e Trabalhadoras? Ana, é muita história, né? Muita história que a gente já vem contando, né? Já começamos a contar essa história lá atrás e que com certeza dentro do Congresso não vai se encerrar. Tem algumas ações que vão passar do Congresso, inclusive tem um documentário que conta a história do surgimento da CUT e toda a dificuldade que foi para a CUT ser criada, que deve estar sendo lançado aí provavelmente final de novembro, início de dezembro. Ele ainda está sendo concluído. A gente deve divulgar aqui na TVT assim que a data do lançamento tiver concluído. Mas tem um livro também que está sendo produzido, né, nesse sentido, onde resgata essa história. E tendo esse ano estimular os nossos sindicatos a fazer esse resgate da história. Eu acho que é fundamental as pessoas saberem a importância que a CUT tem. Se você entrar no nosso portal, você vai ver que a gente tem resgatado a nossa história, mostrando o que foi que a CUT contribuiu ao longo da história. Um dos principais pontos, inclusive, que a gente destaca agora, por exemplo, foi a luta pela questão da valorização do salário mínimo. Inclusive, está no nosso plano de luta de continuar nessa briga incessante, de continuar sempre valorizando a questão do salário mínimo, né? E assim, isso é algo que está uma das nossas prioridades junto com o Fórum das Centrais. A gente vai sempre estar buscando com que a classe trabalhadora esteja em situações melhores, com que a classe trabalhadora possa ter uma vida mais digna. O mapa da miséria tem que deixar de existir no Brasil, como já chegou a acontecer lá no final do governo Dilma, né? Infelizmente a gente voltou
esses 2 últimos governos, do governo Lula assumir agora, a gente voltou para o mapa da miséria, mas a gente acredita que isso vai deixar de acontecer e a gente vai sair de novo desse mapa da miséria, a gente vai voltar a crescer, a gente vai ter um crescimento sustentável, a gente vai voltar a ter uma política de crescimento sustentável, com inclusão, inclusive, das pessoas e com dignidade de vida para os trabalhadores. Perfeito. Conversamos com Ademirson Medeiros Ferro Júnior, conhecido como Greg, que é secretário de comunicação da CUT, a Central Única dos Trabalhadores e Trabalhadoras, que realiza agora, em outubro, o 14º Congresso Nacional. Greg, muitíssimo obrigado pela sua participação conosco aqui hoje. Eu que agradeço, convido todos os ouvintes aí da Rádio Brasil Atual e os telespectadores aqui da TVT a votarem lá no Prêmio CUT na TVT, a seguirem a TVT no YouTube e ir lá no Catarse também ajudar a TVT a continuar tendo esse trabalho espetacular que ela tem na comunicação. Parabéns para vocês aí da revista. A gente agradece. Abraço. Abraço.